Durante milênios, uma das cidades mais lendárias do mundo cometeu o mesmo ato de ousadia e resiliência, renascer das cinzas. Localizada no coração fértil da Mesopotâmia, entre as águas vivificantes dos rios Tigre e Eufrates, esta metrópole era um farol de civilização, um centro de poder, riqueza e sabedoria que brilhava intensamente no cenário da antiguidade. Ela se erguia, majestosa e inigualável, desafiando o tempo e a fúria dos impérios vizinhos. Suas muralhas imponentes prometiam segurança eterna, seus jardins suspensos evocavam um paraíso terreno, e suas torres celestiais alcançavam os deuses. Cada vez que os exércitos invasores varriam suas defesas, quando as chamas consumiam seus templos e palácios, quando a poeira cobria seus tijolos de barro cozido, parecia que, finalmente, aquele farol se apagaria para sempre. Mas, de alguma forma inexplicável, ela sempre voltava, mais forte, mais gloriosa, mais determinada a gravar seu nome nos anais da história. Qualquer outra cidade teria desaparecido, seu nome esquecido em sussurros do deserto, depois de sofrer golpes tão brutais, de ser saqueada, incendiada e sua população dispersa. No entanto, o nome dela não apenas persistiu, mas se tornou sinônimo de grandiosidade, de excesso, de sabedoria e, ironicamente, de ruína. As ruínas físicas podem ter sido engolidas pela areia e pelo esquecimento por milênios, mas a sua lenda continuou a viver em textos sagrados, em crônicas de historiadores, na imaginação de gerações. Ela não venceu todas as suas batalhas, certamente não. Contudo, sua verdadeira força estava em sua capacidade de se reerguer, de se reinventar, de deixar um legado que transcenderia sua própria existência material. Porque Babilônia, de todas as cidades, se tornou um símbolo tão poderoso de ascensão e queda. Como uma cidade tão repetidamente aniquilada pôde alcançar um status quase mítico, influenciando culturas e religiões muito além de suas fronteiras? Esta é a história de Babilônia, uma civilização que, por séculos, desafiou a própria mortalidade urbana. Uma cidade que se recusou a ser esquecida, que lutou, prosperou, por fim, encontrou seu fim, mas deixou um nome que ecoa através de toda a história humana. Prepare-se para uma viagem sem precedentes. Você está prestes a testemunhar a incrível história de Babilônia. Ela floresceu em um dos berços da civilização, a Mesopotâmia, uma terra que viu o surgimento das primeiras cidades, da escrita e da roda. Milhares de anos antes da nossa era, esta região, banhada por rios majestosos, era um caldeirão de inovação. Mas, mesmo neste cenário de progresso, Babilônia se destacou. Sua jornada começou de forma humilde, como um pequeno assentamento acadiano às margens do Eufrates, muito antes de se tornar o centro de um dos maiores impérios do mundo antigo. Não era a primeira cidade-estado da Mesopotâmia. Uruk, Ur, Lagar já haviam deixado suas marcas indeléveis na história. Contudo, Babilônia possuía uma singularidade, uma notável tenacidade, uma capacidade quase mística de renascer. Ela era um testemunho vivo de que, mesmo em meio à destruição, a chama da civilização podia ser reacendida, o que permitiu que Babilônia não apenas sobrevivesse, mas prosperasse e moldasse a face do Oriente Próximo por milênios. A resposta não é simples e não reside apenas em suas proezas militares ou em sua riqueza, mas em sua extraordinária capacidade de assimilar e adaptar, de transformar a derrota em um novo começo. Ela não absorvia seus conquistadores no mesmo sentido que a Pérsia, forçando-os a adotar sua língua ou costumes completamente. Em vez disso, ela influenciava seus dominadores, muitas vezes até mesmo os inspirava a reconstruí-la em um esplendor ainda maior. O próprio nome da cidade, por séculos, Babilônia permaneceu como uma cidade-estado secundária, eclipsada pelo poder de grandes impérios regionais como o de Ak, sob Sargão, ou pela terceira dinastia de Ur. Ela era uma entre muitas, lutando por autonomia e recursos em uma paisagem política fragmentada e muitas vezes violenta. No entanto, mesmo neste estágio inicial, ela começou a forjar uma identidade distinta, absorvendo e adaptando elementos culturais dos sumérios e acádios que a precederam. A língua acadiana, embora falada com um dialeto babilônico distinto, era a língua franca, e os deuses e mitos sumérios foram incorporados a um panteão em evolução, com Marduk, a divindade patrona de Babilônia, gradualmente ascendendo em proeminência. Foi a partir de um período de declínio e fragmentação, conhecido como o período Isin-Larsa, que Babilônia começou a mostrar seu verdadeiro potencial. Com a queda da terceira dinastia de Ur, várias cidades-estados, incluindo Babilônia,
Isin e Larsa competiram pelo domínio da Mesopotâmia. Esse foi um período de intensa rivalidade, mas também de florescimento intelectual e cultural, onde as bases para futuras conquistas babilônicas foram lançadas. A administração, a escrita e a organização militar estavam em constante evolução. Os governantes de Babilônia, embora ainda de poder limitado, começaram a consolidar seu território local, pavimentando o caminho para o que viria a ser um dos mais impactantes impérios do mundo antigo. A cidade era uma tela em branco esperando ser preenchida com a tinta da história, um centro pulsante pronto para explodir em uma explosão de poder e influência. Esta fundação complexa e multifacetada, enraizada na rica tapeçaria cultural da Mesopotâmia, foi crucial para a Babilônia. Ela não era uma ilha, mas um produto de um ambiente dinâmico, pronta para pegar o bastão da civilização e carregá-lo para novas alturas, mesmo que isso significasse enfrentar a aniquilação repetidas vezes. O legado sumério de zigurates e escrita cuneiforme, a organização acadiana, tudo isso foi assimilado e reinterpretado, conferindo à Babilônia uma profundidade cultural que poucas cidades poderiam igualar. O palco estava montado para sua ascensão, um espetáculo de poder, engenhosidade e uma persistência que desafiaria até mesmo os deuses que ela venerava. O ponto de virada para a Babilônia, seu primeiro grande momento de glória e o estabelecimento de seu status como uma superpotência, veio com a ascensão de Hammurabi. Por volta de 1792 a.C., ele subiu ao trono de uma Babilônia que ainda era uma força regional, mas não a dominante. Em seu reinado de mais de 40 anos, Hammurabi demonstrou uma combinação rara de astúcia diplomática, gênio militar e visão administrativa. Ele não apenas expandiu as fronteiras de Babilônia por meio de uma série de campanhas militares estratégicas, subjugando rivais como Larsa, Exuna e Mari, mas também unificou toda a Mesopotâmia sob seu domínio. O primeiro império babilônico se estendia do Golfo Pérsico até as montanhas da Anatólia, controlando as rotas comerciais e os recursos vitais da região. Mas a grandeza de Hammurabi não residia apenas em suas conquistas territoriais. Ele era um governante que compreendia a importância de uma governança sólida e de um sistema legal unificado para manter a coesão de um império tão vasto e diverso. Foi ele quem promulgou o famoso Código de Hammurabi, um dos códigos de lei mais antigos e completos da história humana. Gravado em estelas de diorito, este código não era apenas uma compilação de leis, mas um reflexo da sociedade babilônica, com suas hierarquias, seus direitos de propriedade e seus princípios de justiça. Ele estabeleceu um precedente para a lei escrita, influenciando sistemas jurídicos futuros por milênios. A ideia de olho por olho, dente por dente é, na verdade, uma simplificação de um sistema muito mais complexo e matizado de justiça restaurativa e retributiva. Sob Hammurabi, Babilônia floresceu como nunca antes. A cidade se tornou um centro de aprendizado, com escolas de escribas produzindo vastas quantidades de textos literários, religiosos e científicos. A astronomia babilônica avançou a passos largos, com os sacerdotes astrônomos catalogando movimentos celestes e desenvolvendo sistemas de previsão. A arquitetura da cidade prosperou, com templos dedicados a Marduk e outros deuses sendo construídos e adornados com esplendor. O comércio floresceu, com caravanas de mercadores atravessando o império e navios navegando pelo Eufrates, trazendo riquezas de terras distantes. Babilônia era, de fato, a capital do mundo conhecido, um farol de civilização em uma era de inovação sem precedentes. No entanto, como todas as grandes potências, o primeiro império babilônico também teve seu crepúsculo. Após a morte de Hammurabi, seus sucessores lutaram para manter a vasta extensão do império. As invasões de tribos de montanha, as revoltas internas e a pressão constante de vizinhos ambiciosos começaram a corroer sua autoridade. A fase final da queda foi dramática. Em 1595 a.C., os hititas, um povo guerreiro da Anatólia, invadiram a Mesopotâmia, saquearam Babilônia e derrubaram sua dinastia. O golpe foi devastador. A cidade foi saqueada, seu tesouro levado e o ídolo de Marduk, seu patrono, foi levado cativo. O primeiro grande império babilônico havia chegado ao fim, parecendo que a chama da cidade havia se extinguido para sempre. Contudo, mesmo neste momento de derrota, a essência de Babilônia, sua cultura e sua resiliência já haviam fincado raízes profundas demais para serem erradicadas. Após a queda para os hititas, Babilônia entrou em um novo capítulo,
um de resiliência e adaptação sob domínio estrangeiro, que paradoxalmente garantiu a continuidade de sua cultura. Os hititas não permaneceram na Mesopotâmia. Seu saque abriu caminho para a ascensão dos cassitas, um povo originário dos Montes Zagros. Eles assumiram o controle de Babilônia por volta de 1595 a.C. e governaram a região por quase 400 anos, estabelecendo a mais longa dinastia na história da Babilônia. Apesar de serem estrangeiros, os cassitas não buscaram erradicar a cultura babilônica. Pelo contrário, eles a adotaram fervorosamente. Adotaram a língua acadiana, veneraram os deuses babilônicos, especialmente Marduk, e se integraram à complexa sociedade mesopotâmica. Eles mantiveram a estrutura administrativa babilônica e até contribuíram para a construção e restauração de templos. Este período, embora menos espetacular em termos de expansão imperial, foi crucial para a preservação do legado babilônico, que continuou a florescer sob a capa de seus novos senhores. Contudo, a história da Babilônia é um ciclo constante de ascensão, queda e renascimento. Após o domínio cassita, a cidade enfrentou a ascensão de um novo e formidável poder na região, os assírios. Ao longo dos séculos IX ao VII a.C., a Assíria emergiu como o império militar mais poderoso do Oriente Próximo, com uma máquina de guerra implacável e uma política de terrorismo de Estado. Babilônia, apesar de sua rica história e importância cultural, tornou-se um vassalo frequentemente rebelde do Império Assírio. Este foi um período de grande turbulência para a cidade. Babilônia se revoltava repetidamente contra a dominação assíria, apenas para ser brutalmente reprimida. O rei Senaqueribe, em 689 a.C., frustrado com as constantes rebeliões, realizou um ato de vingança sem precedentes. Ele ordenou a destruição total da Babilônia, desviou as águas do Eufrates para inundá-la. Por séculos, e tentou Babilônia permaneceu como uma cidade-estado secundária, eclipsada pelo poder de grandes impérios regionais como o de Ak, sob Sargão, ou pela terceira dinastia de Ur. Ela era uma entre muitas, lutando por autonomia e recursos em uma paisagem política fragmentada e muitas vezes violenta. No entanto, mesmo neste estágio inicial, ela começou a forjar uma identidade distinta, absorvendo e adaptando elementos culturais dos sumérios e acádios que a precederam. A língua acadiana, embora falada com um dialeto babilônico distinto, era a língua franca, e os deuses e mitos sumérios foram incorporados a um panteão em evolução, com Marduk, a divindade patrona de Babilônia, gradualmente ascendendo em proeminência. Foi a partir de um período de declínio e fragmentação, conhecido como o período Isin-Larsa, que Babilônia começou a mostrar seu verdadeiro potencial. Com a queda da terceira dinastia de Ur, várias cidades-estados, incluindo Babilônia, Isin e Larsa, competiram pelo domínio da Mesopotâmia. Esse foi um período de intensa rivalidade, mas também de florescimento intelectual e cultural, onde as bases para futuras conquistas babilônicas foram lançadas. A administração, a escrita e a organização militar estavam em constante evolução. Os governantes de Babilônia, embora ainda de poder limitado, começaram a consolidar seu território local, pavimentando o caminho para o que viria a ser um dos mais impactantes impérios do mundo antigo. A cidade era uma tela em branco esperando ser preenchida com a tinta da história, um centro pulsante pronto para explodir em uma explosão de poder e influência. Esta fundação complexa e multifacetada, enraizada na rica tapeçaria cultural da Mesopotâmia, foi crucial para a Babilônia. Ela não era uma ilha, mas um produto de um ambiente dinâmico, pronta para pegar o bastão da civilização e carregá-lo para novas alturas, mesmo que isso significasse enfrentar a aniquilação repetidas vezes. O legado sumério de Zigurates e escrita cuneiforme, a organização acadiana, tudo isso foi assimilado e reinterpretado, conferindo à Babilônia uma profundidade cultural que poucas cidades poderiam igualar. O palco estava montado para sua ascensão, um espetáculo de poder, engenhosidade e uma persistência que desafiaria até mesmo os deuses que ela venerava. O ponto de virada para a Babilônia, seu primeiro grande momento de glória e o estabelecimento de seu status como uma superpotência, veio com a ascensão de Hammurabi. Por volta de 1792 a.C., ele subiu ao trono de uma Babilônia que ainda era uma força regional, mas não a dominante. Em seu reinado de mais de 40 anos, Hammurabi demonstrou uma combinação rara de astúcia diplomática, gênio militar e visão administrativa.
Ele não apenas expandiu as fronteiras de Babilônia por meio de uma série de campanhas militares estratégicas, subjugando rivais como Larsa, Exuna e Mari, mas também unificou toda a Mesopotâmia sob seu domínio. O primeiro império babilônico se estendia do Golfo Pérsico até as montanhas da Anatólia, controlando as rotas comerciais e os recursos vitais da região. Mas a grandeza de Hammurabi não residia apenas em suas conquistas territoriais. Ele era um governante que compreendia a importância de uma governança sólida e de um sistema legal unificado para manter a coesão de um império tão vasto e diverso. Foi ele quem promulgou o famoso Código de Hammurabi, um dos códigos de lei mais antigos e completos da história humana. Gravado em estelas de diorito, este código não era apenas uma compilação de leis, mas um reflexo da sociedade babilônica, com suas hierarquias, seus direitos de propriedade e seus princípios de justiça. Ele estabeleceu um precedente para a lei escrita, influenciando sistemas jurídicos futuros por milênios. A ideia de olho por olho, dente por dente é, na verdade, uma simplificação de um sistema muito mais complexo e matizado de justiça restaurativa e retributiva. Sob Hammurabi, Babilônia floresceu como nunca antes. A cidade se tornou um centro de aprendizado, com escolas de escribas produzindo vastas quantidades de textos literários, religiosos e científicos. A astronomia babilônica avançou a passos largos, com os sacerdotes astrônomos catalogando movimentos celestes e desenvolvendo sistemas de previsão. A arquitetura da cidade prosperou, com templos dedicados a Marduk e outros deuses sendo construídos e adornados com esplendor. O comércio floresceu, com caravanas de mercadores atravessando o império e navios navegando pelo Eufrates, trazendo riquezas de terras distantes. Babilônia era, de fato, a capital do mundo conhecido, um farol de civilização em uma era de inovação sem precedentes. No entanto, como todas as grandes potências, o primeiro império babilônico também teve seu crepúsculo. Após a morte de Hammurabi, seus sucessores lutaram para manter a vasta extensão do império. As invasões de tribos de montanha, as revoltas internas e a pressão constante de vizinhos ambiciosos começaram a corroer sua autoridade. A fase final da queda foi dramática. Em 1595 a.C., os hititas, um povo guerreiro da Anatólia, invadiram a Mesopotâmia, saquearam Babilônia e derrubaram sua dinastia. O golpe foi devastador. A cidade foi saqueada, seu tesouro levado e o ídolo de Marduk, seu patrono, foi levado cativo. O primeiro grande império babilônico havia chegado ao fim, parecendo que a chama da cidade havia se extinguido para sempre. Contudo, mesmo neste momento de derrota, a essência de Babilônia, sua cultura e sua resiliência já haviam fincado raízes profundas demais para serem erradicadas. Após a queda para os hititas, Babilônia entrou em um novo capítulo, um de resiliência e adaptação sob domínio estrangeiro, que paradoxalmente garantiu a continuidade de sua cultura. Os hititas não permaneceram na Mesopotâmia. Seu saque abriu caminho para a ascensão dos cassitas, um povo originário dos Montes Agros. Eles assumiram o controle de Babilônia por volta de 1595 a.C. e governaram a região por quase 400 anos, estabelecendo a mais longa dinastia na história da Babilônia. Apesar de serem estrangeiros, os cassitas não buscaram erradicar a cultura babilônica. Pelo contrário, eles a adotaram fervorosamente. Adotaram a língua acadiana, veneraram os deuses babilônicos, especialmente Marduk, e se integraram à complexa sociedade mesopotâmica. Eles mantiveram a estrutura administrativa babilônica e até contribuíram para a construção e restauração de templos. Este período, embora menos espetacular em termos de expansão imperial, foi crucial para a preservação do legado babilônico, que continuou a florescer sob a capa de seus novos senhores. Contudo, a história da Babilônia é um ciclo constante de ascensão, queda e renascimento. Após o domínio cassita, a cidade enfrentou a ascensão de um novo e formidável poder na região, os assírios. Ao longo dos séculos IX ao VII a.C., a Assíria emergiu como o império militar mais poderoso do Oriente Próximo, com uma máquina de guerra implacável e uma política de terrorismo de Estado. Babilônia, apesar de sua rica história e importância cultural, tornou-se um vassalo frequentemente rebelde do Império Assírio. Este foi um período de grande turbulência para a cidade. Babilônia se revoltava repetidamente contra a dominação assíria, apenas para ser brutalmente reprimida. O rei Senaqueribe,
Em 689 a.C., frustrado com as constantes rebeliões, realizou um ato de vingança sem precedentes. Ele ordenou a destruição total da Babilônia, desviou as águas do Eufrates para inundá-la e tentou apagar a cidade da face da terra. Ele até levou o solo sagrado de Babilônia para a Síria para purificá-lo de seus pecados. Parecia o fim definitivo. Nenhuma cidade poderia se recuperar de tamanha aniquilação. Mas a Babilônia desafiou as expectativas novamente. Seu filho, Esarhaddon, que ascendeu ao trono assírio, teve uma visão diferente. Ele percebeu que apagar Babilônia era apagar uma parte da própria alma da Mesopotâmia. Em um ato de notável inversão política e religiosa, Esarhaddon começou um ambicioso projeto de reconstrução da cidade, buscando perdão dos deuses babilônicos e restaurando o ídolo de Marduk ao seu templo. A Babilônia se ergueu novamente, um testemunho de que sua importância cultural e simbólica era maior do que qualquer decreto de destruição. Este ato de reconstrução assíria, por mais irônico que fosse, preparou o palco para o que seria o seu período mais glorioso. Em meio ao declínio gradual do Império Assírio, exaurido por guerras constantes, Babilônia, sob a liderança do caldeu Nabopolassar, finalmente recuperou sua independência em 626 a.C. Nabopolassar, um gênio militar, aliou-se aos Medos, um povo iraniano, e juntos desferiram o golpe final contra a Síria, culminando na queda de Nínive em 612 a.C. e na destruição completa do império que por tanto tempo oprimira a Mesopotâmia. Com a Síria aniquilada, o caminho estava aberto para o surgimento do segundo ou neo-império babilônico. O filho e sucessor de Nabopolassar, Nabucodonosor II, ascendeu ao trono e levou Babilônia ao seu apogeu. O reinado de Nabucodonosor II, de 605 a 562 a.C., é sinônimo do esplendor babilônico. Ele transformou a cidade em uma maravilha do mundo antigo, superando até mesmo a glória de Hammurabi. As famosas muralhas da Babilônia, descritas por Heródoto como inexpugnáveis, foram expandidas e fortificadas, tornando a cidade uma fortaleza impenetrível. O lendário zigurate de Etemeneke, possivelmente inspiração para a Torre de Babel bíblica, foi reconstruído em escala monumental, dedicado a Marduk, elevando-se majestosamente ao céu. A via processional, ladeada por imagens de leões, dragões e touros em tijolos esmaltados, levava ao magnífico portão de Ishar, uma obra-prima de engenharia e arte. E, é claro, o Jardim Suspenso da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um oásis verdejante no deserto que ainda hoje inspira admiração e debate sobre sua real existência e localização. Além de suas realizações arquitetônicas, Nabucodonosor II também expandiu o Império Babilônico, subjugando o reino de Judá e levando seus habitantes ao cativeiro babilônico, um evento que teve um impacto profundo na história judaica e cristã. A Babilônia era o centro político, econômico e cultural do Oriente Próximo. Sua capital era uma metrópole cosmopolita, com uma população diversa, onde a ciência, a literatura e a arte floresciam. Os astrônomos babilônicos continuaram a refinar seus conhecimentos celestes, desenvolvendo o sistema sexagesimal de contagem, que ainda hoje influencia nossa medição do tempo e dos ângulos. A cidade era o ápice da civilização mesopotâmica, um testemunho do que a humanidade podia alcançar. No entanto, a Babilônia, apesar de todo o seu esplendor, também carregava a semente de sua própria destruição. Após a morte de Nabucodonosor II, uma sucessão de governantes fracos e impopulares levou à instabilidade política. O último rei babilônico, Nabonido, era um rei excêntrico que passou grande parte de seu reinado em um oásis distante, negligenciando a capital e seu deus patrono Marduk. Isso criou um vácuo de poder e descontentamento entre a população e o sacerdócio. Em 539 a.C., um novo e formidável império estava ascendendo no leste, os persas aquemênidas, liderados por Ciro, o Grande. Ciro, um mestre da guerra e da propaganda, aproveitou a fragilidade interna da Babilônia. Ele marchou sobre a cidade e, em um evento que se tornaria lendário, as forças persas, segundo relatos, desviaram o curso do Eufrates para marchar sobre as muralhas da cidade em uma noite de festa. Babilônia caiu sem um combate significativo, sem que as famosas muralhas fossem postas à prova. O último grande império babilônico havia chegado ao seu fim definitivo, não em um ato de destruição completa, mas em uma transição de poder. Com a queda da Babilônia para Ciro, o Grande,
Em 539 a.C., a cidade lendária perdeu sua independência política, mas sua importância cultural e simbólica estava longe de ser apagada. Ciro, em um movimento de astúcia política, apresentou-se não como um conquistador, mas como um libertador, restaurando o culto de Marduk e permitindo que os povos cativos, incluindo os judeus, retornassem às suas terras natais. O famoso Cilindro de Ciro, considerado por alguns como a primeira declaração de direitos humanos, celebra essa política de tolerância e restauração. Babilônia tornou-se uma das capitais administrativas do vasto Império Persa Aquemênida, um centro comercial e intelectual vital. Sua rica herança astronômica e matemática continuou a florescer, influenciando os persas, posteriormente, os gregos. No entanto, a cidade, embora ainda vibrante sob o domínio persa, já não era o centro de um império soberano. Houve momentos de rebelião, como as revoltas contra Dário I e Xerxes, que resultaram em retaliação persa, incluindo a destruição de algumas muralhas e templos, mas Babilônia persistiu. Seu fim como uma capital independente foi definitivo, mas sua existência como uma metrópole cultural continuou. Então, em 331 a.C., Alexandre, o Grande, conquistou o Império Persa, com ele, a Babilônia. Alexandre ficou tão impressionado com a cidade que a escolheu como sua capital oriental e planejou grandiosos projetos de reconstrução e embelezamento, incluindo o zigurate de Etemenanque. Ele sonhava em fazer de Babilônia o centro de seu império helenístico global. Tragicamente, Alexandre morreu na Babilônia em 323 a.C. e seus planos grandiosos nunca se concretizaram. A morte de Alexandre mergulhou seu império em uma série de guerras civis entre seus generais, os Diádocos. Eventualmente, Babilônia caiu sob o domínio do Império Seleucida, fundado por Seleuco e Nicator. Os Seleucidas, embora herdeiros da tradição helenística de Alexandre, optaram por construir uma nova capital, Seleucia do Tigre, a poucas dezenas de quilômetros da Babilônia. Esta decisão marcou o início do declínio irreversível da cidade. Com a nova capital e o crescimento de Ctesifonte sob o subsequente Império Parta, Babilônia começou a perder sua população e sua importância. Seus templos caíram em ruínas, suas casas foram abandonadas e as areias do deserto começaram a reclamar suas ruas e edifícios. O fim da Babilônia como uma cidade viva e próspera foi gradual e melancólico, não uma explosão, mas um sussurro distante. No início da era cristã, a Babilônia já era, em grande parte, uma cidade fantasma, suas ruínas servindo como esconderijo para animais selvagens ou como fonte de tijolos para novas construções. A sua lenda, porém, continuou a viver. A Babilônia bíblica, a prostituta da Babilônia, a imagem de decadência e opulência, consolidou seu lugar na imaginação ocidental, embora muitas vezes distante da realidade histórica. Ela se tornou um símbolo de impiedade do fim dos tempos. E assim, a cidade que havia desafiado a morte por milênios, finalmente sucumbiu à passagem do tempo, suas pedras e tijolos se desintegrando até que apenas montanhas de barro restassem, esperando o redescobrimento.